partir do momento que o paciente chega ao hospital, nós, os profissionais de saúde e as instituições, possuem acesso a todas aquelas informações, e são informações sensíveis, né? E de quem é a responsabilidade de cuidar, zelar por essas informações? Até porque nós temos aí inúmeras situações de golpes, né? Situações muito complexas e complicadas envolvendo valores, envolvendo questões éticas e morais aí. De quem é esse papel? Proteção desses dados sensíveis. Pois não. Bom, com relação à proteção, a gente entra agora num assunto muito importante e atual, que a gente tem que tratar sobre também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei federal que regula o tratamento de dados pessoais, né, da pessoa física. E, assim, essa lei, ela abrange pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito público, direito privado, que tem aí uma finalidade econômica por trás desse tratamento de dados pessoais, né? Então, todos os hospitais, querendo ou não, a gente primeiro vamos definir aí o que são os dados pessoais. Dados pessoais são dados, informações que identificam a pessoa ou que a torna identificável, né? E dados sensíveis, que a própria lei também regula essa questão, ela refere-se a informações mais sensíveis, de cunho que pode levar a uma questão discriminatória, por exemplo, opção sexual, religiosa, filiação ou não a sindicato, dados da saúde, dados genéticos. Então, nós temos aí informações muito sensíveis, que caso sejam vazadas, pode trazer consequências catastróficas, né, para o titular. Então, de quem é a responsabilidade? Quem está tratando esses dados? E o que é tratar esses dados? É muito amplo. Tratar dados, e a gente não fala nem só dados digitais, dados físicos, prontuários, ficha de paciente ali em cima da mesa. Então, o que são esses dados? O tratamento é o armazenamento, é o compartilhamento, é você inserir alguma informação, excluir. Tudo isso é considerado tratamento de dados. Então, é muito amplo. Toda empresa trata dados pessoais, a gente não tem como negar, nem que seja dos funcionários, né, do próprio, os sócios, né, você tem informações pessoais ali dentro de uma empresa. E o hospital, as clínicas, né, os consultórios, principalmente, vão ter dados dos pacientes e dados sensíveis. A gente vai ter aí prontuários, exames médicos, né, exames laboratoriais, diagnósticos. Então, são informações muito sensíveis, muito delicadas, que precisam ser tratadas ao rigor da lei, que precisam de uma adequação, de um programa de adequação a essa lei. E aí a gente pode falar também que esses dados eles têm que também ser tratados com uma certa medida de segurança, né, para justamente não ocorrer os vazamentos, os incidentes e tudo isso. Então, de quem que é a responsabilidade? É de quem está tratando. Em algum momento, a lei até fala, né, os agentes de tratamento, que são os controladores ou os operadores, que são as pessoas que justamente tratam aqueles dados. Os controladores, eles definem como aqueles dados vão ser tratados, as regras, né, o que quer de tratamento. E os operadores, eles vão tratar aqueles dados conforme a orientação dos controladores. Então, os hospitais, as clínicas, laboratórios, todas essas instituições da saúde, em algum momento elas vão ser ou operadoras ou controladoras. E os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, a depender do regime de contratação também, né? Afinal de contas, se eles forem uma pessoa jurídica e eles estiverem exigindo aquelas informações, eles podem também se tornar operadores ou controladores, vai depender, caso a caso. Então, a responsabilidade é dos agentes de tratamento, né? Eles, em algum incidente, alguma violação à lei, eles podem sim responder de forma cumulativa, tanto civil quanto civil, penal, administrativamente. A própria lei, ela traz várias sanções, né, administrativas, multa, advertência, proibição, bloqueio, né, do tratamento dos dados. Então, essa responsabilidade recai sim. Então, é de suma importância para os profissionais da saúde, os hospitais, as clínicas, os consultórios se adequarem e terem muito cuidado sim com as informações. Hoje, né, temos aí uma lei que regulando essa questão, que o dado pessoal, na verdade, a privacidade se tornou até um direito fundamental, né? Então não é só uma violação a uma lei, há uma Constituição, né, a partir do momento que está aí garantido na Constituição.
A preocupação é que, na maioria dos casos, o profissional ele tem o desejo de abrir uma clínica, uma instituição, um atendimento, até um atendimento domiciliar. E ali ele vai ter o registro dos dados daquele paciente através de uma ficha, de um prontuário eletrônico, seja qual a ferramenta a ser utilizada, terão dados importantes ali. Nós não temos o acesso de como controlar essas informações. Tem algum exemplo, doutora, de situações que você vivenciou na sua prática e que levou a algum dano, tanto para o profissional ou para o paciente, para um dos envolvidos? Sim, a gente tem até casos também, inclusive, né, julgados também nos tribunais. A gente tem acompanhado muito, e um caso muito assim, conhecido foi de um paciente que foi internado no hospital e teve ali algum vazamento que um parente dele recebeu uma ligação externa, então já sabia que seu parente estava internado e ele recebeu uma ligação externa e exigia que uma transferência de valores, porque precisava de fazer um certo exame. Então, esse exame o plano não iria cobrir, né? Então teria que ser pago. E foi feito esse pagamento, e fato, né? Houve aí um vazamento, houve aí uma indenização material, moral também, querendo ou não, o valor foi gasto. Então, assim, e o hospital se responsabilizou. Então, teve, né, o caso desse paciente, que teve os seus dados vazados, então foi comprovado isso pela justiça e o hospital teve que indenizar, né? Bom, houve aí esse julgamento, não sei em que fase está, recurso e tudo mais, segue todo o processo, mas enfim, há casos também que a gente lidou muito também com essa questão de proteção de dados, de vazamento, de dados vazados por golpes, né, do boleto falso, golpe da entrega, né, entrega por delivery, né, que traz aí, no dia do aniversário da pessoa, tem todas as informações, vai entregar um presente quando vê um golpe, então isso aí também tem o vazamento de dados. Então são vários casos, assim, corriqueiros, e eu vou te falar, as informações estão tão expostas que os criminosos, eles têm muita informação a seu respeito, né? Então, quando você cai no golpe, é de uma forma perfeita, é quase que um crime perfeito, porque eles têm informações muito certas, muito individuais, muito pessoais a seu respeito. Data de aniversário, e vão lá cumprimentar no dia do seu aniversário, você com aquele monte de convidados, você não imagina que aquilo ali seja um golpe. Então, são golpes perfeitos. Muito difícil, assim, a pessoa, para não cair, ela tem que ter muita cautela, porque as informações com que o criminoso aparece são informações, assim, que não são tão fáceis de obter, né? Então, daí a gente vê que é de vazamentos, né? E um exemplo muito comum nas instituições hospitalares é o encaminhamento de fotos, de exames, algum tipo de resultado, imagem. Então, assim, nós temos, é muito comum os grupos de WhatsApp, né, para todos nós, nas instituições de saúde não é diferente.